bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. A Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas, a CSA, reforça a sua posição em relação às negociações da COP26 sobre as mudanças climáticas. Os refugiados ambientais podem chegar a milhões em 2050. A OIT estima que 125 milhões de empregos foram perdidos nos últimos 2 anos. Nos Estados Unidos, a escassez de caminhoneiros gerou o aumento das ofertas de salário para a categoria. Analistas políticos expressam preocupação com o processo eleitoral de Honduras. E os refugiados ambientais podem chegar a milhões em 2050. Pessoas deslocadas pelas mudanças climáticas em países vulneráveis atingirão milhões de pessoas até o ano de 2050. Especialistas afirmaram que as tempestades, secas e a insegurança alimentar, somadas ao atual modelo econômico de desenvolvimento, têm alto grau de impacto no aumento do número dos chamados refugiados ambientais. A todos esses fatores se soma a crise da pandemia. De acordo com os dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o impacto da mudança climática é maior para os mais vulneráveis, por várias razões. A exclusão também é energética e relacionada a modelos de consumo que expressam a desigualdade, gerando um quadro em que todos contribuem de alguma forma para o atual cenário. Conforme apurou o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, as áreas mais afetadas por secas, furacões ou inundações são também as que mais sofrem com a insegurança alimentar, como na África, no Sudeste Asiático ou no Oriente Médio. As mudanças climáticas também afetaram o fator habitacional. Os locais com pouca resistência a enchentes ou ondas de calor são os mais afetados e geralmente habitados por populações vulneráveis. Se o impacto das mudanças climáticas não for reduzido, de acordo com as projeções, o número de imigrantes climáticos pode se multiplicar drasticamente até o ano de 2050. E a Confederação Sindical de Trabalhadoras e Trabalhadores das Américas, a CSA, reforça a sua posição em relação às negociações da COP26 sobre mudanças climáticas. A pandemia evidenciou o fracasso das políticas neoliberais. Além disso, intensificou a desigualdade e a carência de proteção social e justiça social. A crise e os impactos da pandemia revelaram as grandes ameaças à vida representadas pela crise ambiental, reforçando o caráter transversal do debate por um modelo de produção e consumo de respeito à natureza. As consequências da pandemia no emprego, assim como na queda da produção e o aprofundamento da desigualdade, não têm precedentes. O impacto é mais profundo para os trabalhadores autônomos em condições de informalidade, tendo em vista a falta de acesso à proteção social, serviços públicos, saúde, educação e moradia digna. Esse enorme contingente de trabalhadoras e trabalhadores não possuem direitos trabalhistas, não são beneficiados pelo direito à negociação coletiva e têm a sua sindicalização dificultada. Esse setor da classe trabalhadora vive essa crise com privações ainda maiores que afetam o direito à vida e à alimentação. Além disso, a exposição desses trabalhadores à crise ambiental é ainda maior. Os planos de recuperação propostos, bem como os atuais compromissos assumidos por governos, são insuficientes para impulsionar a transição para uma economia diferente, social e ambientalmente sustentável. O multilateralismo avançou em compromissos formais, mas carece de mecanismos eficazes para garantir a natureza vinculativa dos acordos. O Acordo de Paris foi uma conquista importante ao incluir, no seu preâmbulo, a demanda dos trabalhadores e dos movimentos sociais, a transição justa. No entanto, as propostas que estão avançando para uma transição e para mitigação e adaptação não atendem a esses princípios. A relação entre os ataques às democracias e ao meio ambiente fica evidente em casos como o do governo genocida e negacionista de Jair Bolsonaro, os retrocessos em matérias de direitos sociais
sociais e ambientais não se limitam ao Brasil e impactam regional e internacionalmente em toda a classe trabalhadora. Na região das Américas, particularmente na América Latina e no Caribe, a classe trabalhadora está na primeira linha dos afetados pela crise sanitária, social e econômica desencadeada pela pandemia. A classe trabalhadora também está na primeira linha dos afetados pelas consequências da crise ambiental e climática. A forma como a crise ambiental afeta a classe trabalhadora está associada a vulnerabilidades pré-existentes resultantes da desigualdade, da opressão e da discriminação. Por isso, é necessário tornar visível a situação das mulheres trabalhadoras, os trabalhadores afrodescendentes, os povos indígenas, migrantes e LGBTQI+. Desde a fundação da CSA, o sindicalismo nas Américas levantou a necessidade de repensar o modelo de desenvolvimento. A proposta da CSA para o desenvolvimento sustentável com justiça social envolve desafiar a ordem econômica dominante marcada pela mercantilização e financiarização de bens comuns, gerando as desigualdades que permitem a continuidade do atual sistema de exploração tanto da natureza como da classe trabalhadora. E a média de temperaturas teve maior aumento histórico nos últimos 7 anos. As concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera voltaram a bater recorde este ano, o que impulsiona o planeta para um período de impactos profundos para as atuais gerações e futuras. É o que indica o relatório da Organização Meteorológica Mundial, onde é feito o balanço climático para este ano com dados dos primeiros 9 meses. O relatório indica que o período de 2015 a 2021 será o mais caloroso já registrado. Enquanto isso, espera-se que em 2021 seja apenas entre o 5º e o 7º ano mais quente registrado, desde meados do século XIX, o que se deve a um fenômeno de resfriamento temporário. Mas não está descartado que a tendência de longo prazo de aumento das temperaturas seja revertida. O aumento do nível do mar global, acelerando desde 2013, atingiu o pico em 2021 com o aquecimento dos oceanos. Gases de efeito estufa, temperaturas, o fenômeno Laninha, oceanos mais quentes, aumento do nível do mar, gelo marítimo, geleiras, onda de calor, situação no Mediterrâneo, chuvas extremas, inundações e secas, são, de acordo com o relatório, as 12 evidências verificáveis das mudanças climáticas no mundo durante o ano em curso. E a CSA encerrou a sua primeira Conferência Continental de Comunicação Sindical e criou uma rede de comunicadores em defesa da democracia e da classe trabalhadora das Américas. A CSA aprovou um roteiro para o fortalecimento da comunicação sindical nas Américas durante a primeira Conferência Continental de Comunicação Sindical da Confederação Sindical dos Trabalhadores das Américas, que contou com a participação de centenas de trabalhadoras e trabalhadores entre os dias 27 e 29 de outubro. As linhas de ação definidas na Conferência de Comunicação nortearão o trabalho do sindicalismo das Américas até 2025, com base em eixos como a democratização da comunicação, comunicação popular e comunicação sindical. Entre as principais diretrizes do documento figura a criação de uma rede de comunicação continental em defesa da democracia e dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores. Segundo o secretário-geral da CSA, Rafael Freire, a estratégia de comunicação sindical busca promover a democratização da comunicação, promovendo a regulação pública com participação social, fortalecer e desenvolver os meios sindicais e alternativos de comunicação, de forma a incluir a diversidade da classe trabalhadora na disputa política contra-hegemônica, priorizar o desenvolvimento das estruturas de comunicação das organizações para o seu fortalecimento e transformação e promover a capacitação permanente em comunicação sindical, assim como articular a convergência da comunicação sindical e popular das Américas. São as linhas de ação do roteiro aprovado pelas centrais sindicais filiadas à CSA. Com a aprovação do roteiro, foi encerrada uma conferência de comunicação que marca um evento histórico para a CSA, com números eloquentes. Houve a participação de mais de 400 pessoas, a maioria mulheres, representando 52% do total. Os participantes representaram 21 países e 38 centrais sindicais filiadas à CSA. E a partir desta edição do CSA TV, apresentaremos uma série de reportagens sobre a Guatemala e a história do movimento sindical deste país.
Guatemala é um dos maiores países que compõem a América Central. A sua extensão territorial é de 108.890 km², com uma população de 17.974.000 habitantes. A população da Guatemala se caracteriza por sua extraordinária juventude. 4 em cada 10 pessoas têm menos de 15 anos. A sua moeda é o quetzal, e o seu sistema de governo é definido como republicano democrático representativo, delegando o exercício de sua soberania nos órgãos legislativo, executivo e judiciário, sem subordinação entre eles. A Guatemala tem vulcões, florestas tropicais e sítios maias muito importantes. Em sua capital possui um imponente Palácio Nacional. Os locais turísticos mais reconhecidos mundialmente são La Antigua Guatemala e o Lago Atitlán. Os guatemaltecos são uma mistura de grande riqueza cultural e uma variedade de etnias, entre as quais podemos citar indígenas maias, afro-caribenhos, descendentes de espanhóis e várias misturas de todos eles. Na sociedade, nota-se um alto contraste entre cidadãos camponeses e cidadãos em extrema pobreza. A cultura política da Guatemala tem descendência totalitária desde a conquista dos espanhóis, em 1524, até sua independência, em 15 de setembro de 1821, até a Revolução de 20 de outubro de 1944. Com o processo de reforma agrária, muitos sindicatos foram formados e conseguiram melhorias para os trabalhadores. A partir daí, o movimento sindical se aperfeiçoou, resultando no surgimento de instituições como a Confederação Central dos Trabalhadores da Guatemala, a Confederação da Unidade Sindical da Guatemala e o Sindicato dos Trabalhadores da Guatemala Histórica. Desde a Guatemala, jornalista Roberto Cifuentes. E o encontro bilateral entre Bolívia e Peru foi marcado por acordos nas áreas de desenvolvimento sustentável e integração. Os presidentes do Peru, Pedro Castillo, e da Bolívia, Luiz Arce, acordaram neste sábado em La Paz uma ampla agenda de trabalho em torno da proteção e conservação dos espaços naturais, compartilhados pelos dois países, tais como o Lago Titicaca, e o desenvolvimento e atenção às cidades fronteiriças. Castillo e Arce realizaram o 6º Gabinete Ministerial Binacional, na sede do governo boliviano, onde assinaram a Declaração de La Paz e outros acordos para promover e fortalecer as relações bilaterais. Os dois dirigentes destacaram o respeito, o desejo à integração e a histórica fraternidade entre os dois povos. O trabalho das delegações foi dividido em 4 temas: meio ambiente e recursos hídricos transfronteiriços, segurança e defesa, desenvolvimento econômico, políticas sociais e fortalecimento institucional e infraestrutura para integração e desenvolvimento. E analistas políticos expressam a preocupação com o processo eleitoral de Honduras. O processo eleitoral hondurenho continua muito confuso e preocupante com relação à qualidade democrática, disse o diretor da equipe de reflexão, investigação e comunicação, Ismael Moreno. Segundo ele, há uma campanha para amedrontar e para afastar a população das urnas para manter determinados grupos políticos no poder. O analista destacou que é encorajador que haja uma pressão internacional para que os hondurenhos tenham garantias para eleições transparentes. Honduras vive desde junho de 2009 uma crise política que se agravou com a reeleição do atual presidente, Juan Orlando Hernández, em novembro de 2017. Analistas afirmam que Hernández poderia buscar uma segunda reeleição, mesmo com a garantia do atual presidente de que entregará o seu poder ao sucessor eleito em 28 de novembro. Moreno expressou que também é encorajador que haja muita gente decidida a votar, mesmo com as ameaças, pelo fato de que votar é um direito que deve ser exercido e também promovido. Sindicatos de El Salvador exigem a paralisação imediata das demissões coletivas realizadas pelo governo. Vários sindicatos de El Salvador exigiram a paralisação total das demissões coletivas realizadas pelo governo do país. Segundo este manifestante, estamos aqui para garantir os direitos dos trabalhadores e contra as demissões coletivas realizadas nas obras do Estado. Isso está prejudicando toda a classe trabalhadora do nosso país. E após semanas de mobilização sindical, o governo do Panamá abriu uma comissão para negociar o aumento do salário mínimo.
Representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo instalaram a Comissão Nacional de Salário Mínimo e a sua comissão técnica, que irá discutir o acordo sobre o novo salário mínimo que vigorará a partir do dia 1º de janeiro de 2022. A ministra-chefe do Trabalho e do Desenvolvimento, Doris Sapata, indicou que no dia 15 de dezembro poderá ser acordado o novo salário mínimo no país. A ministra disse que o governo nacional estará sempre pronto para a comunicação e o diálogo, na procura de um consenso entre os empregadores e os trabalhadores. Segundo ela, é importante reconhecer que uma mesa de negociação do salário mínimo seja instalada em meio a uma pandemia, que ainda não foi superada, e por isso é bom que os diferentes setores se sentem para rever como está a economia e em cada uma das províncias, para conhecer a situação do mercado de trabalho e as finanças do país. A Comissão Nacional de Salário Mínimo é composta pelos Ministérios do Trabalho, do Desenvolvimento, da Economia e Finanças, do Comércio e Indústria, do Desenvolvimento Agrário, pelos empregadores, do Conselho Nacional da Empresa Privada e da Câmara de Construção do Panamá, e para o setor do trabalhador, o Conselho Nacional dos Trabalhadores Organizados e a Confederação dos Sindicatos Independentes. No Panamá, o salário mínimo é fixado pelo menos a cada 2 anos, conforme estabelecido no artigo 174 do Código de Trabalho. O Panamá tem atualmente 30 tipos de salários mínimos e a mesa busca estabelecer um salário mínimo nacional para todas as categorias. Segundo o representante dos trabalhadores, o aumento do salário mínimo é necessário para compensar a alta da inflação no país, que reduz o poder de compra dos trabalhadores. A criação de um salário mínimo único e nacional oferecerá, segundo as expectativas das centrais sindicais, melhores condições de vida para os trabalhadores. E nos Estados Unidos, a escassez de caminhoneiros gerou um aumento da oferta de empregos e de salários para a categoria. Salários de mais de $100 mil anuais e bônus apenas pela assinatura do contrato já são comuns em ofertas de trabalho para caminhoneiros nos Estados Unidos, peça considerada fundamental para solucionar os principais problemas de abastecimento do país norte-americano. A indústria de transporte nos Estados Unidos respondeu desta forma à escassez de caminhoneiros em lugares como Los Angeles ou Long Beach, cidades portuárias na Califórnia que viram suas docas cheias de mercadorias devido à falta de trabalhadores para descarregar e transportar os produtos. E um tiroteio deixa pelo menos 4 feridos no Haiti. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas no sábado durante um tiroteio na escola Saint-Louis de Bourdon, em Porto Príncipe, em meio a uma grave onda de violência que abala o Haiti. As vítimas são um aluno, um professor, o pai de um aluno e um segurança que trabalha na escola. Segundo fontes, o ataque foi realizado por membros de uma gangue armada que invadiram a escola. A Polícia Nacional está investigando a autoria e as motivações do atentado. Algumas horas após o incidente, vários policiais atenderam aos jovens e a uma menina com ataque de ansiedade. O fato ocorreu em um momento de intensificação da onda de violência no Haiti, causada pela ação de gangues armadas que controlam vários bairros da região metropolitana de Porto Príncipe. E a Central Sindical CTA Autônoma da Argentina realiza uma jornada contra o FMI. Essa e outras notícias no próximo bloco. Organizada pela CTA Autônoma da Argentina, uma marcha com milhares de pessoas de diferentes organizações populares de Jujuy e sindicatos da região voltou às ruas com protestos contra o pagamento ilegítimo ao FMI e exige o cumprimento da Lei 26.160, uma lei emergencial de ordem pública sobre os territórios das comunidades indígenas nativas do país. Em outras regiões da Argentina, como San Salvador, também registraram manifestações por trabalho, produção, soberania e salários dignos para todos. Não ao Fundo Monetário Internacional. Não a essa deuda infame. Esos grupos, los mismos que nos han traído hasta este estado de desastre. Por lo tanto, el Congreso tiene que votar leyes que favorezcan a los pueblos originarios, a las pequeñas y a las medianas empresas,
al movimiento cooperativo, a las empresas recuperadas, que se apruebe una ley de salario universal para terminar com o hambre. Em seu novo relatório sobre os efeitos do Covid-19 no trabalho global, a OIT estima que até o final do ano 125 milhões de empregos foram perdidos desde 2019. Os dados apontam uma perda 25% superior à estimativa anterior. O preço do petróleo no Texas subiu para mais de $80 o barril e deve permanecer alto o resto do ano, de acordo com analistas. As extrações aumentaram o ritmo devido ao aumento da demanda e ao alto preço do petróleo. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, vai ajustar todos os seus empréstimos e projetos a partir de 2023 com o Acordo do Clima de Paris, com o objetivo de acelerar o combate à crise climática na América Latina e no Caribe, anunciou neste domingo seu presidente, Maurício Claver Caroni. E no México, organizações feministas lutam para conseguir igualdade de acesso ao aborto no país. Durante anos, organizações feministas conseguiram incluir na agenda política o debate sobre a descriminalização do aborto, buscando acesso igual em todo o país. Ao contrário de outros países latino-americanos, no México o acesso ao aborto depende da legislação de cada um dos 32 estados que compõem o país, gerando um quadro de desigualdade de direitos. Em 27 estados, só é possível abortar em caso de estupro, perigo de morte ou risco à saúde da mulher, ou se o feto tiver graves alterações congênitas ou genéticas, se a gravidez for resultado de um não consenso sobre inseminação artificial ou que existam causas econômicas para interrompê-la. Cada estado tem os seus próprios critérios para permitir o procedimento. No entanto, em muitos estados, o acesso permanece muito limitado, mesmo se o solicitante atender aos requisitos. De acordo com a ativista mexicana Fulda do Grupo Giri, existem muitos obstáculos. Em termos de aborto por estupro, há um marco bastante protetor, não só nos códigos penais, mas também na Lei Geral de Vítimas. Em tese, deveria haver acesso, mas existem muitos obstáculos. Os coletivos acreditam que a questão do aborto avançará mais rápido do que esperado, porque há uma série de iniciativas concomitantes, como ações judiciais em curso e projetos que tramitam no âmbito do Poder Legislativo. Mesmo com a busca por assegurar formalmente os seus direitos, as mulheres seguirão lutando para garantir o exercício do direito em todos os estados do México. E eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.